Bom dia, hoje é dia 29 de novembro de 2024, sexta-feira, né? Lá fora e até aqui, né, estamos falando da Black Friday, né? Um bom gancho para a gente começar a nossa fala hoje, levando em conta o que está acontecendo aí, né, nos mercados, inclusive. Eu sou Carlos Caval e aqui ao meu lado o nosso economista-chefe, Marcos de Marco. Tudo bem, Marcão? Tudo bem, tocando. Então vamos lá. Bom, tivemos a divulgação, né, na quarta-feira à noite, o discurso do ministro Fernando Haddad, né, com relação ao pacote fiscal e ontem o seu detalhamento em termos das diversas medidas que comporiam a economia esperada pelo governo de 30 bilhões de reais em 2025, mas, e além disso também a economia de 40 bilhões de dólares em 2026, perfazendo então nesse biênio 70 bilhões de reais. Né? Contudo, o que acabou azedando de vez o clima dos mercados foi que já na quarta-feira o ministro Fernando Haddad, em seu pronunciamento, incluiu o anúncio da desoneração do imposto de renda para aqueles que têm rendimentos até R$ 5.000. Uma outra proposta, né, que o governo já vinha, né, defendendo, um ponto de campanha do presidente Lula, mas que se imaginava ser colocado em outro momento, inclusive por ter um sentido contrário à melhora do resultado fiscal, ao fortalecimento do arcabouço, a trajetória da dívida PIB, e isso pegou os mercados de surpresa, né, Marcão? Caval, acho que um pacote que estava sendo cozinhado, né, durante várias semanas, né, pelo menos 5 semanas havia a expectativa do anúncio e ela não acontecia e a todo momento estava por detalhes, né, de ser anunciado. E na verdade o tal do detalhe, né, acabou sendo algo que no final das contas pegou o mercado de surpresa e acho que é, dá para ser feita análise sobre diversos aspectos, sobre vários ângulos do que acabou acontecendo, mas claramente para a gente aqui, né, acho que foi uma vitória da ala política, né, Caval? Acho que Uhum. foi o peso da política sobrepassando a necessidade ou a visão de urgência do próprio governo com relação ao ajuste do fiscal, sendo que muito dessas propostas que foram feitas, né, dos 30 e 40 bi respectivamente, né, já tinham sido vazadas, não teve muita Uhum. novidade em si. E só um parêntese, né, eu vejo muita notícia, jornalistas falando pacote de corte de gastos. Não é corte de gastos, é um pacote para tentar se segurar o ritmo de crescimento das despesas. Não tem muito a ver com corte de gastos, é só Uhum. tentar pisar um pouco no freio. E acho que talvez o aspecto que mais me chame a atenção, olhando agora um pouco mais passado a esses últimos 2 dias, né, é que se fechou ou está se fechando, né, uma porta muito importante, uma janela de oportunidade para o governo fazer algo enfático e significativo, né, porque daqui a pouco a gente já vai entrar muito na dinâmica eleitoral de 2026, ainda estamos falando quase 2 anos à frente, né, mas a gente sabe que os arranjos vão começar a ser feitos no ano que vem, as decisões daqui em diante serão mirando o pleito de 2026, então parece que essa janela de oportunidade para fazer algo mais importante, mais relevante no fiscal acabou sendo perdida. Né? E acho que essa é a principal sensação que fica para mim, né, Caval? Pois é, e se a gente voltar um pouco no tempo, quando o arcabouço fiscal foi aprovado, né, em meados do ano passado, e até voltar um pouco no tempo, quando no final de 2022 o governo aprovou a PEC da transição, né, e eliminou o teto de gastos, enfim, né, o que hoje, 2 anos depois, a gente constata é que o arcabouço ele acabou, né, comprovando duas críticas, né,
que eram feitas já na origem por muitos analistas e inclusive por nós aqui na Auris. Em primeiro lugar, ele era insuficiente do ponto de vista da sua potência para gerar uma trajetória de estabilidade da dívida PIB. E em segundo lugar, o arcabouço também, né, ele carregava em si uma contradição, né, uma inconsistência dada pelas diversas medidas que implicaram, né, aumento do gasto obrigatório, a volta da política de correção real do salário mínimo pelo PIB, a reindexação de saúde e educação pela receita, o aumento substancial que foi feito do Bolsa Família para R$ 600, né? Então, tudo isso implicava, né, um ritmo de crescimento do gasto obrigatório que era superior ao teto de expansão real do arcabouço fiscal, 2,5% ao ano, e em algum momento, né, essas duas coisas se chocariam, né? À época, o governo negou, né, e chegou inclusive a dizer que as críticas vinham de pessoas que não sabiam fazer conta, né? E nesse sentido, hoje a gente observa, número um, que o arcabouço é claramente insuficiente, né, para gerar a estabilidade da dívida PIB, mesmo, né, num contexto de crescimento econômico vigoroso, as receitas se comportando muito bem, né? E também existe, né, claramente essa inconsistência pelo crescimento, né, acelerado do gasto obrigatório, até num ritmo superior ao que prevalecia na nossa última grande crise fiscal, durante o governo Dilma Rousseff, né? E é isso que gerou, né, esse ponto, né, de que o governo necessitasse, né, voltar para a prancheta e fazer um redesenho, né, da sua estratégia fiscal. Mas ela está, sobretudo, né, condicionada à dinâmica eleitoral. Na verdade, você está tentando ganhar espaço suficiente para que o arcabouço, nos próximos 2 anos, não asfixie o gasto discricionário, o crescimento como você disse, Marcos, o crescimento da despesa obrigatória, né, seja um pouco mais lento para permitir alguma flexibilidade, né, orçamentária ao longo de 2026, 2025 e 2026. Esse componente essa característica do pacote anunciado, ela já estava, né, bastante precificada, né? Quer dizer, já se imaginava que era um pouco por aí, se imaginava que houvesse, né, um montante de economia de 30 bi, 25, 40, 26, enfim, 70 no total, né? Mas o sentido do anúncio ao incorporar, né, a desoneração do imposto de renda até R$ 5.000 é de fato a inclusão dentro desse pacote de um viés, né, de expansão econômica, de um viés populista eleitoral, né, que mostrou, né, que, na verdade, o comprometimento que o governo tem, né, com a saúde das finanças públicas é muito pequeno, né? Tá totalmente condicionado, né, ao ciclo político e expresso na área política, né, que no final teria vencido, né, o debate interno do governo e feito esse anúncio conjunto aí das duas medidas que, em tese, não precisariam estar, nesse momento, sendo anunciadas conjuntamente. Eu gostaria só de reforçar um ponto que eu acho que é um dos grandes causadores dessa piora do mercado em cima desses anúncios, é que no Brasil a gente tem observado ao longo dos vários anos que entre aspas, muito fácil você trazer a benesse, né, fazer o corte de imposto, no caso a isenção do IR para quem ganha até 5 mil, né, que pode impactar de 30, 50, 60 bilhões de reais, tem estimativas aí diferentes, né, mas é fácil você cortar imposto, né, é popular, né, é fácil.
Só que você vir e aprovar medidas que compensem, né, aquela expansão fiscal é sempre muito complicado. Uhum. Acho que isso está bem por trás desse sentimento ruim do mercado também. Basta ver, nos anos mais recentes, né, que várias propostas, né, de é, gasto tributário, né, você abdicar de certas receitas, vieram as propostas, não, a gente vai compensar essa diminuição de receita com outra medida aqui. E essas medidas são sempre insuficientes para É, tampar aquele rombo causado, né? Então fica a sensação de que é fácil você vir, o Congresso, os deputados estão se manifestando no sentido, como que eu vou ficar contra uma medida dessa que é dar mais dinheiro para a população? Só que, ao mesmo tempo, medidas para onerar mais outros setores da economia são sempre mais difíceis de serem passadas. Então fica essa sensação que a gente pode ter um descompasso entre o que você vai dar de benesse para a sociedade e aquilo que você vai ter que arrecadar no final das contas. e inclusive agora há pouco eu li a declaração do presidente do PSB, né, o partido que é da base do governo, falando que não, realmente é uma medida muito positiva, né, a redução da tributação para os R$ 5.000, mas que não estaria confortável, né, com a elevação da tributação para aqueles que ganham mais de R$ 50.000, que segundo ele já pagam muito imposto, né? Então é engraçado até vir de um socialista esse comentário, mas enfim, indicativo, né, de que empurrar o carro para baixo é sempre mais fácil do que empurrar o carro para cima, né? Exatamente. Então fica essa sinalização, né, coerente aí com o que você falou. Caval, acho que tem um outro ponto, Caval, que eu queria que você colocasse o racional para a gente, que eu só vou, a história um pouco de economês aqui, né? A história da propensão marginal a consumir, né? Tem se falado que as medidas propostas, se forem adotadas, elas serão fiscalmente neutras, né? Você isenta quem ganha até R$ 5.000 e você tributa um pouco mais quem ganha a partir de R$ 50.000 por mês. E que isso se compensaria. Mas para a economia não é bem assim, né, Caval? A gente sabe que quem tem um salário, um rendimento menor, tem uma propensão marginal a consumir maior do que aqueles que ganham, né, mais que 50, R$ 60.000 por mês, porque ele poupa uma boa parte do seu rendimento, né? Então, no final das contas, o que sobra, se adotado plenamente essas medidas, né, é um estímulo adicional econômico a partir de 2026, né? Exatamente. E sobre esse ponto, nós voltaremos aqui a nos comunicar na semana que vem ou até num evento específico, tão logo saia, né, seja editado o projeto de lei que trata da mudança da tributação do imposto de renda, por conta do impacto que tem na sociedade, inclusive nos nossos próprios clientes, né? O que é importante agora considerar é que, dado o princípio da anualidade, né, que vai ser imposto nesse caso, né, o projeto só sendo aprovado no ano que vem, como é já a sinalização do governo, essas medidas só entrarão em vigência em 2026, né? E o princípio da anualidade é exatamente para que o contribuinte tenha tempo para se preparar para o aumento da carga tributária. Então, desse ponto de vista, teremos o ano inteiro, né, para analisar as melhores opções frente a essa nova realidade tributária em sendo aprovada da maneira como o governo está propondo pelo Congresso, que envolve aumento de tributação para quem ganha mais de R$ 50.000, envolve analisar o conjunto de rendimentos que você tem de fontes, inclusive isentas, envolverá provavelmente a tributação do dividendo, como já foi anunciado pelo Ministério da Fazenda, mas vale a pena a gente falar mais sobre isso quando tivermos, né, o projeto de lei. Mas isso só vai, né, ter impacto quando aprovado, e o Congresso certamente vai ter, né, algum tipo de opinião sobre como fazer essa mudança, diferente do governo. Só ocorrerá em 2026. Mas isso já tem um efeito importante para a política monetária, porque a política monetária é sempre, né,
olhando à frente, o horizonte relevante da inflação, dos modelos do Banco Central e da sua decisão, que é condicionada pelas expectativas, né? Então, o que a gente sabe é que, em sendo aprovado essa medida tributária, nós teremos, né, em 2026 um valor de 30, 35, 40 bilhões de reais a mais, né, de renda disponível para a população que é beneficiada por essa medida, né? E isso, em geral, né, implica um aumento quase que de 1 para 1 do consumo, né? Por conta de você ter essa propensão a consumir maior para quem tem uma renda mais baixa, né? Então, em ano eleitoral, exatamente no ano eleitoral, teremos, né, essa medida aí de expansão econômica e que vai certamente impactar aí positivamente o consumo, né? Isso, no entanto, vai, né, de novo na contramão daquilo que o Banco Central está fazendo do ponto de vista de subir a Selic para exatamente conter a inflação, que está muito ligada hoje ao mercado de trabalho aquecido, ao consumo, enfim. Então, é um fator a mais no sentido de estimular aquilo que já é um fato relevante, né, do ponto de vista das últimas semanas, que é uma deterioração, né, uma desancoragem muito intensa das expectativas de médio e longo prazo na pesquisa Focus. E aí, Marcos, eu acho que é interessante colocar isso no contexto do que tem acontecido nas últimas semanas e até, né, em que medida isso está condicionando a decisão do Banco Central na reunião do dia 11 de dezembro, a última, aliás, do atual presidente Roberto Campos Neto. Pegando as últimas semanas, Carvalho, a gente continuou vendo, né, deterioração nas expectativas de inflação, né, mesmo antes do ocorrido essa semana. Por exemplo, a inflação projetada pelos economistas ali no relatório Focus para 2026, né, que hoje faz parte do horizonte relevante para o Banco Central, já está em 3,78, né, ou seja, 78 bips acima da meta de inflação. Eu diria que é quase uma certeza que segunda-feira, quando a gente amanhecer com o relatório, vai ter uma deterioração adicional, né? E tudo isso, Caval, né, deterioração de expectativas, mais impulso fiscal, em teoria sendo contratado aí para os próximos 2 anos, está acontecendo em cima, né, de dados que ainda mostram, né, uma economia muito aquecida, né? Tivemos há pouco aí a divulgação dos dados do mercado de trabalho aqui no Brasil referente a outubro, né, a PNAD, e mostrando novamente nova mínima histórica da taxa de desemprego, né, que tem ali início no final dos anos 90. Então, o mercado de trabalho continua pujante. Quando a gente olha o crescimento da massa real de rendimentos na casa dos 8,5%, né, então você tem, né, um impulso muito importante no mercado de trabalho. Em adição a isso, tivemos também essa semana o IPCA 15 de novembro divulgado. Não vale a pena entrar em muitos detalhes nos números aqui, né, mas houve uma aceleração em quase todas as frentes das métricas importantes para o Banco Central. O número cheio, a média de núcleos, a inflação de serviços, a inflação de bens industrializados, né, alimentos, né, que tem uma outra lógica, não tão ligado aí à questão de mercado de trabalho, eventualmente questões de ciclos do agro, né, mas muita pressão em alimentos, né, que pega sempre as camadas mais baixas da sociedade. Mas, enfim, você tem um caldo, né, de indicadores que já mostram que para o Banco Central o cenário já estava muito complicado, né, e ganhou ainda maior complicação depois do que aconteceu nos últimos dias. Sem dúvida. E isso nos levou, mais uma vez, inclusive, né, a rever a projeção para a Selic, né, ao longo do ano que vem, mas inclusive já na reunião do dia 11, né, para uma alta de 0,75, que já se tornou, né, o consenso para os economistas, né, e acredito que isso vai aparecer, inclusive, na pesquisa Focus na segunda-feira, né. E já há, né, uma especulação no mercado, a precificação do mercado hoje já se encontra no intervalo não mais de 0,50 a 0,75 no Copom
do dia 11, e sim entre 75 e um ponto percentual. Já está em um ponto percentual a precificação agora pela manhã. Já. Enfim, eu já estou atrasado, né, alguns minutos em relação ao mercado, e a precificação já pulou ali para uma alta de um ponto percentual da Selic no próximo Copom. É tão ruim quanto isso. Nesse sentido, também nós temos que chamar a atenção que há uma divulgação também relevante, né, na semana que vem, que é o PIB, né? PIB do terceiro TRI. Do terceiro TRI, que se espera aí uma alta de 0,9, né, 0,8, 0,9, talvez até, né, uma alta de um ponto percentual, né, que significaria uma economia que está crescendo a um ritmo, né, anualizado de 4%, né, que é muito, muito forte. Não teria mais, assim, tá muito claro, né, Caval, que inclusive por conversas que a gente tem com clientes, né, que estão extremamente envolvidos na economia real, no dia a dia, foi uma dificuldade muito grande achar mão de obra, gargalos na cadeia de suprimentos, né? Isso mostra que a economia está operando além da sua capacidade, né? Então não é de se espantar a gente ver uma aceleração da inflação nesse momento, né? E só para dar um pouco de números aqui em cima do que você disse, né? Revisamos aí o ciclo de Selic, né? Agora a gente espera duas altas de 75 na próxima reunião, na seguinte, uma desaceleração aí para 50 bips na reunião de março, né? Encerrando o ciclo com 25 bips de alta na reunião de maio, né? Estão trazendo a Selic para 13,5% na metade do ano que vem. Obviamente, tudo o que está acontecendo no calor do momento, aqui dá para se imaginar até uma Selic mais alta, né? Mas acho o que vai ficando bastante, talvez, claro, é que é difícil, a gente pode até discutir se vai para 13, 13,5%, 14% a Selic, é bem possível, mas o que vai se tornando cada vez mais difícil é alguma redução significativa da Selic, né, ao longo de 2025, né? Acho que isso vai saindo do cenário, né, Caval? E não será surpresa se nós mesmos, né, daqui a uma semana, ou enfim, antes do Copom, alteremos, né, novamente a nossa projeção, até porque a gente está vendo, né, uma reação muito negativa. Hoje de manhã, a gente, como você disse, a precificação até de um ponto da Selic, o dólar, né, bateu R$6 e hoje, né, já havia de manhã batido no patamar de 6,10. Então essa deterioração muito acelerada ela pode, né, levar a mais uma mudança aí de expectativa com relação ao Copom, mesmo a gente estando tão próximo da reunião. E por fim, né, eu queria deixar como comentário final a lembrança do diagnóstico que nós tínhamos feito aqui na Ulis, de que essa deterioração das contas públicas, né, essa resistência do governo, né, a colocar o pé no freio da política fiscal, ela tem muito a ver com a dinâmica da polarização política, né, que nós temos aqui no Brasil. Essa era a nossa tese, e que nos colocava, né, com uma postura de esperar com muita reserva e com muito ceticismo o anúncio do pacote fiscal, porque achávamos que exatamente nesse contexto da polarização, do mau desempenho do governo nas eleições municipais, né, eles não viriam, né, com uma coisa mais robusta, né. A expectativa não era, né, portanto, que viesse nada de muito contundente, né. O governo conseguiu, né, decepcionar o que já era, né, um patamar baixo das expectativas nossas e também do mercado, com essa inclusão da desoneração do imposto de renda, né. E nesse quadro, a vitória da ala política sobre a ala econômica, né, em tese natural. Se esse diagnóstico é correto, ou seja, a polarização é inimiga, né, do ajuste fiscal, da sustentabilidade, né, fiscal, nós não deveremos, né, ter uma melhora dessa dinâmica tão cedo. E alguma coisa, né, vai ter que expressar, né, do ponto de vista do cenário macro, esse desajuste. E nos parece que
o governo está optando pelo caminho inflacionário, né? Infelizmente, né, acho que eles não têm nenhuma intenção de atuar via medidas que desacelerem a economia. Isso pode até acontecer, mas não por conta de medidas aí de restrição fiscal, né? E nesse sentido, nós continuaremos a ter, né, essa dinâmica negativa da taxa de câmbio, das expectativas de inflação. Lembrando que também, ontem, né, acho que foi o ministro Rui Costa, né, que atacou o Banco Central e falou, olha, em janeiro nós teremos de novo, né, nós teremos aí sim um Banco Central alinhado, enfim, e acho que colocando a ideia do governo da expectativa de que esse Banco Central seja, né, mais condescendente, né, com a política monetária, levando, né, mais em conta, né, o interesse que o governo tem em não gerar, né, no curto prazo e nos próximos 2 anos uma desaceleração econômica mais importante, né, e mesmo que o custo, o efeito colateral seja uma inflação crescentemente, né, desancorada. Sim, infelizmente, né, Carol? Então ficamos por aqui e vamos continuar acompanhando a evolução, né, das expectativas aí do mercado e tudo mais frente a esse anúncio decepcionante, né, que foi feito, e se for necessário fazemos até um podcast aí especial ao longo da semana que vem. A todas e todos aí um ótimo fim de semana. Até uma próxima.